Cartola. Se falar não para Cartola, é falar não para o mundo. Então tá, continuamos. Começamos a nos corresponder, né, pelo Alma Gêmeas, que na época não tinha nada de web, era na confiança. E ele foi me conhecer depois, mas o primeiro contato nosso foi eu vindo para cá e falando com ele no meio da viagem, que teve uma parada em Registro, e eu dizendo que dali umas 3 horas eu chegaria, e ele me dizendo, tá bom, só que eu tenho uma coisa para te dizer, eu não tenho um braço, mas eu não quis adiantar isso para você, mas tudo bem, estou te esperando. Eu não tinha como voltar a minha. E um braço, né? E o braço? Falta do braço. E segui viagem. Aí ao chegar, ele demorou para ir me buscar, pelo menos mais ou menos uma meia hora. E eu vejo uma figura no final, assim, no corredor da rodoviária, com os cabelos repartidos, sem a prótese dentária, a manga puxada, parecendo não ter o braço, a mão, um olho fechado, caolho, mancando e com uma folha de sulfite escrito Maria Eduarda. Eu olhei aquilo, não pode ser, não pode ser. Foi se aproximando, chegando e falando assim, bem assim, balbuciando alguma coisa, porque ele disse que tinha sofrido um derrame e que não conseguia falar direito. E tudo bem, eu só chorava, só. A minha reação foi chorar. E daí ele olhou bem para mim, né? Acho que avaliou, fez todo tipo de teste. E aí foi soltando a mão, colocou a prótese, penteou o cabelo, parou de mancar, se recompôs, falou, era só uma brincadeira. E eu ainda chorava. Não conseguia fazer outra coisa, nossa, meu Deus do céu, foi muito difícil, muito difícil. Aí viemos para casa, chegamos nessa casa hoje que eu ainda moro, e ele disse, bom, tem algumas revelações ainda que eu não fiz, porque eu achei que você não viria se soubesse. Eu falei, tá, então diga tudo já, por favor. Aí ele disse, eu sou homossexual, estou tentando voltar para a política aqui em Curitiba e eu tenho que dar uma mudada na imagem. Eu, assustada, se eu tivesse contado, você não viria, com certeza. Eu falei, claro que não viria. Fiquei muito chateada, entrei no quarto e só chorava, ainda chorando. E dali uns 10 minutos ele foi no quarto e abriu a porta. É tudo mentira, é outro teste, outra pegadinha com você. E aí era para eu ficar 3 dias, acabei ficando uma semana, tão ruim que a coisa tava, que eu acabei ficando uma semana. E continuamos namorando por 2 anos, ele indo a Rio Claro e eu vindo a Curitiba. E eu funcionária do governo do estado de São Paulo há mais de 20 anos, ele comissionado no governo do Paraná, então sem a mínima chance de dar certo. E foi tudo acontecendo, foi tudo caminhando, foi tudo se encaixando. E eu depois tirei 2 anos sem vencimentos lá de São Paulo, vim viver com ele, que disse que não casaria de jeito nenhum, acabou casando. E eu prestei concurso aqui, exonerei lá, e ele foi meu chefe no grupo de trabalho Clóvis Moura. E antes, quando ele me mandou o primeiro e-mail, a primeira comunicação nossa,
Ele recebeu 32 e-mails de pessoas interessadas nele. Então, eu fui selecionada. Teve uma seleção aí. E muito longe. E lá no perfil, ele queria alguém com mais de 45 anos. Eu não tinha 40 ainda. Que morasse na região. Eu morava só a 700 quilômetros daqui. A única coisa que deu certo é que soubesse dançar. Mas ele sempre falava que eu dançava como paulista. Então, tive que aprender a dançar como paranaense. Então, o Glauco, pai de 10 filhos, 6 meninas e 4 rapazes, de 3 mães diferentes. E ele conseguiu o que pouca gente consegue. A aproximação, o respeito de todos, graças à primeira mulher dele, a dona Marlene, que foi a principal pessoa que começou a unir todos os filhos e se aproximarem. E então, o Glauco sempre teve muito traquejo nessa parte. E sempre agregando, trazendo, como ele costumava dizer, dizia no partido, vamos varrer para dentro. E então todos eles se conversam e é uma mega família com netos, com bisnetos, alguns ele chegou a conhecer, outros não. E eu entrei na família, fui muito bem recebida e continuam alguns vínculos. Eu continuo sendo a bisa do Dudu, a avó do Dudu, recebendo visita deles, de alguns deles aqui em casa, mas o Glauco e a dona Marlene foram os responsáveis por isso, sabe? Ela com aquele jeitinho feminino, umbandista. Então, ela sempre teve eles por perto, a família toda. E meu pai sempre foi uma pessoa muito feliz, muito para frente, me passou essa coisa boa, graças a Deus. Sempre foi meu companheiro, né? Tanto na minha vida, tanto nos momentos mais difíceis, quanto nos melhores momentos, né? Me apoiou, hoje eu vivo da arte marcial, e ele era um grande fã, né? Apesar da capoeira, mas também gostava do Muay Thai e do Jiu-Jitsu. Sempre foi meu amigo, sempre me incentivou. E isso é uma coisa o que ficou dele, né? Na memória, mesmo no coração, são as coisas boas. E agradeço hoje, o homem que eu sou hoje, devido a ele. Porque se eu não tivesse encontrado com ele na minha vida, né? Hoje eu não sei o que seria de mim. Né? Então a minha estrutura, a minha raiz, tudo eu devo graças ao meu pai. Que sempre foi um homem, foi meu amigo e companheiro, né? Que sempre me ajudou em todos os momentos da minha vida. E é muito gratificante poder falar isso, né? Porque ele, quando conheceu minha mãe, já era bebê, né? E não quis saber, assumiu, né? Chegou um momento que ele falou, ó, sou teu pai e não quero saber, você é o filho que eu escolhi para ser meu filho. Você não aconteceu, você foi escolhido. E isso para mim, olha, eu até então, se eu tinha ali uma baixa estima, se eu tinha, quando eu era piazinho, acabou ali. Aquele momento, eu dou graças a Deus, porque nessa vida, nessa terra aqui, eu tive alguém para chamar de pai. Entendeu? Isso é muito importante. Então hoje, né, eu vejo aí pessoas que têm seus pais aí largados, não procuram, não estão nem aí, ah, meu pai isso, meu pai aquilo, não. Valorize o pai de vocês, porque olha, não tem coisa melhor na terra. Se não fosse por ele, eu não chamaria ninguém de pai nessa terra hoje. Não teria um pai, entendeu? Glauco como pai era bem rígido,
muita cobrança. Só que sempre muito carinhoso, muito atencioso. Em todos os momentos da minha vida em que tivemos problemas, ele sempre esteve para ouvir, sempre esteve disposto a ajudar, nunca me disse um não. Eu fui um filho que deu bastante trabalho para ele e para minha mãe, né, na minha adolescência. E ele sempre conversando, sempre me deu muito apoio, cobrando os estudos. Sempre foi um bom pai. No gerenciamento da família, ele era chamado mais nos momentos de dificuldade, né? Para corrigir algum de nós, para ter uma conversa por algum comportamento não adequado. E ele sempre estava presente, né? Tínhamos muito medo quando ele chegava, que era briga. Mas ele sempre foi um pai muito presente nesse sentido. Não estava diariamente conosco, mas pela proximidade de nossas casas, então era um telefonema, logo ele estava ali. E nós também íamos muito lá, então ia-se para a aula de manhã, à tarde íamos para a casa dele e passávamos o dia com ele. Ficávamos lá, mexendo no computador, brincando. Então, nessa parte de presença paterna foi muito intenso. Sempre que houve a necessidade, ele ali esteve. Então, Glauco, acho que aos 12 anos, foi conhecer a família no Rio de Janeiro, que ele é de Niterói. E lá ele se deparou com uma negrada, né, como ele costumava dizer. Mas quem são, mãe? São seus primos, seus tios. Mas negros? Sim, negros. Eu sou negra. E ele não tinha, não percebeu que a mãe era negra. Por causa da gengiva, então era uma prótese, e antigamente era cor-de-rosa, né? Então, os cabelos alisados, molhados, escorridos, então não se tinha muito a noção. E aí, depois ele disse que foi um choque cultural. Depois dessa viagem, ele voltou querendo saber sobre a negritude, estudar, se aprofundou e foi para a religião de matriz africana, para o candomblé. E, se não me engano, foi em 1986, foi a feitura dele, e ele faleceu Pejigã de Ança. O pai Cafu Milodé foi o que raspou a cabeça dele. E agora, ultimamente, a gente estava frequentando o terreiro do pai Jorge Kibanazamp, em Colombo. Que fizeram uma amizade assim tremenda. Começaram como amigos. E ele se entregou à religião. Era de Ogum, tinha as cores da semana, que ele levava muito a sério, e eu demorei para perceber, para entender. Então, cada dia da semana era o dia da cor do orixá e era a cor do terno e do lencinho que ele levava no bolso. Falar do Glauco é emoção, é amor, é sentimento, é luta, é continuar, por mais cansado que a gente se encontre. Uma inserção política, né? Ele trouxe para o terreiro essa coragem de enfrentar a dificuldade. Ele diz, existe um inimigo lá fora, sim. Existe alguém que não gosta da sua cor da pele, alguém que não gosta do seu batuque, do seu tambor, alguém que não gosta do seu culto, do seu princípio litúrgico. Existe, sim. Nós não vamos nos enganar, mas nós temos que nos preparar para ele. Porque ele tem direito e nós também temos, e nós temos que saber quais são os direitos que nós temos, né? E a partir daí, as ideias, as colaborações, as contribuições dele dentro do axé fez com que o nosso grande mentor, rei Xangô, que é o orixá da casa, desse a ele um título de Obá de Xangô, né? Por todo o apoio jurídico, toda a contribuição política, todo o ensinamento político. Participou de vários seminários que nós fizemos aqui, né? Esteve à frente deles,
com a gente, ajudou a fazer as pautas de que era importante realmente. Junto disso, conseguimos trazer o prefeito da época, que era J. Camargo, e tantas outras autoridades políticas do meio social, né, do estado do Paraná, que hoje contribui muito ainda com esse axé, e tudo isso por conta da pessoa dele. Então, essa era a forma. Ele tinha essa ligação com o espiritual. Se ele precisasse tomar um ebó, precisasse tomar um banho, ele ligava, vinha até aqui, né? Mas ele nos auxiliava de uma forma muito política. Mas ele era membro, sim, com certeza. E aqui foi feito os rituais dele, né? Foi as homenagens dele de volta para o Aurum. Esse prêmio dos 7 Zés, né, que são 7 malandros, né? 7 malandros, 7 encantados, né? Da malandragem, da boemia, da musicalidade. Entre eles, São Miguel Camisa Preta da Lapa, São José Pilintra, né? Malandro da Mangueira, Zé da Gamboa, né? Toda essa espiritualidade boêmia reconhece ele como o grande tutor disso, né? Do guardião dessa boemia, dessa malandragem, dessa musicalidade africana, afro-brasileira, né? Desse samba de rua, esse samba de boteco. E então reconheceram ele na espiritualidade como o grande guardião desses saberes, né? Então eu penso que o valor espiritual, né, desse prêmio é gigantesco, até porque depois que ele recebeu o prêmio dos 7 Zés, não foi passado mais para ninguém, né? Foi feito para ele e nunca mais os Zés se reuniram para eleger um outro, né? Então continua sendo dele. O pai, na história, lá atrás, o pai foi presidente da Embaixadores da Alegria, depois ele também foi, a família Dávila, e uma loucura. Até tem uns documentários dele aí que ele diz, depois da família, a coisa mais importante é o carnaval. Então ele via como uma cultura popular e dava muito ênfase para os barracões, o antes, as preliminares. Ele costumava dizer que era o orgasmo, o desfile, mas as preliminares, aquele pessoal feito formiguinha nos barracões. E a comunidade, era a comunidade agindo, a comunidade participando, a comunidade produzindo, a comunidade interagindo. Então era muito bonito aquilo. E quem olha sem esse conhecimento não tem noção disso. Só fica com aquele espetáculo do dia, algumas horas, alguns minutos e pronto. Não, isso, o carnaval começa muito antes. Muito antes. Glauco é o exponencial do Carnaval de Curitiba. Ele foi filho do fundador da Escola de Samba Embaixadores da Alegria, e foi assim que a minha família entrou para o Carnaval de Curitiba, foi através das mãos do Glauco Souza Lobo. Meus pais sempre foram da área de teatro, né, da área cultural, e um dia Glauco pediu, pela amizade que tinha com meus pais, especialmente com a minha mãe, que ela estivesse naquele ano, em 82, ajudando a botar Embaixadores da Alegria na avenida. E minha mãe se apaixonou pelo carnaval e acabou assumindo, e Glauco deixou Embaixadores da Alegria nas mãos da minha mãe. Mas sempre esteve no carnaval, sempre muito bem recebido em todas as escolas de samba. Uma pessoa que conhecia muito do carnaval tradicional de Curitiba, e é importante dizer que o carnaval de Curitiba é um carnaval específico, ele é curitibano, não tem que ser comparado com nenhum outro carnaval. E Glauco sempre estava, seja no desfile da Foché, seja no desfile do Bloco do Sujo, seja desfilando em todas as escolas de samba, porque ele subia a avenida e descia, pegava e entrava em outra, ele e Dudu, suas filhas também. Então, Glauco sempre será lembrado como um grande incentivador do Carnaval de Curitiba. E ele costumava dizer que quando o carnaval foi ali no centro cívico, que ali era o cemitério do samba. Porque tinha curvas, tinha lombada, e quando o Gustavo Frutti assumiu, ele procurou e disse, eu quero a volta do carnaval
na Marechal. E ele falava muito do encontro das marechais, né? Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Aquela esquina, para ele era muito representativa. E eu me lembro que, a pedido do Glauco, eu falei, ó, essa eu quero me comprometer com o maior prazer. Quando eu fui eleito prefeito, já estamos dando um salto no tempo aí de mais de 30 anos, em 2013, realizamos de novo o Carnaval na Marechal Deodoro, uma festa popular, abrindo espaço para diferentes manifestações de diferentes espaços da cidade. Quando chegava a época de carnaval, ai, não conte com o Glauco, não conte. Vou ali, vou visitar, vou ver um ensaio aqui, vou ver outro ensaio ali. Olha, depois do ensaio fiquei conversando, fiquei dando pitaco. Ele vivia o carnaval, sempre, sempre, sempre. E os que costumavam falar, né? Curitiba não tem carnaval. Ah, mas isso deixava louco, louco. Chamava para a conversa, para o debate mesmo. Não, eu falava para ele, você é o herói da resistência. Aí ele, não, Dudu, aqui é um outro tipo de carnaval. É diferente, nunca podemos comparar ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Não. É o nosso, é a nossa batucada, ele dizia. É o nosso carnaval, é diferente. E ele sempre participando do afoxé, que é sempre o primeiro que abre, né? Que vai purificando, que vai abrindo os caminhos para virem as escolas, né? É o abre-ala do carnaval, né? Então, o carnaval sempre foi a vida dele. E as festas populares em geral, era a vida do Glauco. Popular. Eu lembro assim, quando o pai foi prefeito, o Glauco foi para a Fundação Cultural de Curitiba. Então, olhar desde a visão do respeito à formação clássica, tradicional, e ele se empenhava na busca dessa compreensão, mas também um olhar de abertura, que naquele momento teve um significado muito maior do que hoje. Era descentralizar e democratizar o acesso aos equipamentos culturais e à produção cultural da cidade. E incentivar novas abordagens, novos modelos, novos desafios. Então isso permitiu alguns programas, sejam os programas referentes à oficina de música, que praticamente foi consolidada na gestão do pai, do Glauco, nessa equipe da Fundação Cultural de Curitiba, mas na área popular, com a implantação de um projeto chamado Circo da Cidade. Levando um circo, veio para cá o Guarnieri e tantos outros artistas, provocando e incentivando a cultura em diferentes regiões da cidade, mas permitindo que as pessoas tivessem a oportunidade de expressar, se manifestar, sem medo da repressão e tendo a prefeitura como aliada, a Fundação Cultural como aliada. Nós nos encontramos no carnaval, né? No carnaval, que ele também era um carnavalesco de primeira, né? Glauco. E eu saía na escola, mas na Realeza ainda, era na escola da dona Delci, do seu Edson Dávila. Eu esqueci o nome da escola agora, gente, mas foi a escola que o Glauco era presidente na época. E numa dessas conversas nossas, nessas brincadeiras nossas, eu já era mais, né, já estava mais com convivência com ele, e ele me puxa para um lado e fala, você sabia que você é preto? Preto? Eu sabia que eu era preto, mas não era bem isso que ele queria dizer. Ele queria dizer se eu tinha consciência da minha condição de homem preto e de artista, né? E da onde eu estava, né? Da onde eu estava. Aonde eu estava? Que território que eu estava habitando? Eu estava habitando em Curitiba. Acho que já era isso, já era que 84, 85, por aí. Aonde eu estava atuando. Eu fazia muito teatro para criança na época, com Giovanni. E aquilo eu fiquei bastante encabulado com isso, né? Porque, de certa forma, a gente sabe quem a gente é, né? Mas quando alguém puxa você de um lado, chama a sua atenção,
me deu uma certa, não foi um choque, mas assim, tipo, eu preciso ter atenção para outras coisas na minha vida, né? Eu sou um artista, fazia balé clássico na época também. Por que esse cara branco está me chamando que eu sou preto? Né? Bom, nas nossas conversas, aquilo ficou na minha cabeça, fui pensando, o que será que ele quer dizer com isso? Que eu sou preto? Não, mas eu sou preto, eu sou isso. Será que eu estou querendo ser outra coisa que eu não seja? Mas não é isso que ele queria dizer para mim, ele queria dizer para mim das batalhas, né? Das batalhas, hoje a gente fala virtuais, mas das batalhas dissimuladas, né? Que é a questão do racismo que ele estava falando para mim, isso, que eu ia enfrentar. E que eu já tinha noção da época, mas não sabia do que se tratava. Porque na minha casa não foi falado sobre isso. Né? Minha mãe falava dos meus avós, meus antepassados, dos meus ancestrais, preto, né? Povo escravizado, mas não falava de dificuldade que eu ia enfrentar por conta do racismo e tal. Não falava. E em algumas ocasiões, a gente sentava para conversar, porque o Glauco, além dele falar isso para mim, ele foi um cara que me mostrou o caminho. Ó, ele me mostrou o caminho preto que eu deveria seguir, que eu deveria formar, né? O Glauco me trouxe muita informação, muita consciência, né, preta. E ele que me falou, Diniz, não basta você ter consciência, você vai ter que lutar muito, e você também não vai ter que pedir licença. Além de pedir licença, né, para você chegar, para você estar, você vai ter que usar os cotovelos para você abrir. Por mais que você seja uma pessoa informada, culta, você será sempre um homem preto. E a sociedade vai ver você sempre como um homem preto. Nossa, isso era muito forte para mim. E também ele e Ara Sarmento, cara, juntamente no movimento artístico-cultural, eles me ensinaram muito. E as reuniões eram na minha casa. As reuniões ali já na década de 2000 já eram na minha casa. Né? Que eu já estava ali, já estava empoderado do ponto de vista do artista, do ator, do produtor, do militante sindical. Eles eram os meus mestres. Né? Me ensinavam, me mostravam, me formavam, me orientavam. Né? Evidentemente que eles tinham, na verdade, eles eram, na verdade, pessoas de esquerda, tanto Glauco quanto Ara Sarmento. Né? São pessoas que militavam, né, por esse viés ideológico. E era bacana também, bacana porque me mostraram um caminho político para eu definir o que eu era também. Primeiro que eu não tinha definição da minha condição, era um homem preto, né, a orientação sexual, tudo isso como me conflitava na minha cabeça. Depois política. Né? Você tem que saber de política, você precisa saber. Glauco, depois que se descobriu a família, né, e que ele era afrodescendente, ele começou a frequentar os terreiros aqui da cidade, se envolver mais com as religiões de matriz africana. E a primeira mulher sendo umbandista e ele candomblessista, montaram um instituto, Grupo Espiritualista Senhor Bonfim, que deu a origem depois, mais tarde, ao Instituto Cultural e de Pesquisas Ilua Eudara, que nesse mês de setembro, agora de 2021, completa 32 anos. Que esteve parado, esteve em stand-by, esse tempo depois que ele faleceu, e estamos retomando. E muitos feitos do Instituto, ele usava como uma maneira de acolher os negros. Por quê? Porque os negros aqui de Curitiba sempre viveram na periferia da cidade. Eu senti dificuldades quando vim para cá. Eu não achava, aqui morando no Abranches, indo fazer caminhada no São Lourenço, eu não via negros. Não via nada. E me sentia muito mal por isso.
E aí ele me disse, eles ficam mais na periferia, Dudu. E aí nós começamos a ir em festa religiosas, escolha de Miss e Mister Afro. Aí a gente começou a ver. E ele sentiu a necessidade da criação desse instituto para amparo dessa parte como é que eu vou dizer? Essa parcela da população. E depois, indo para o grupo de trabalho Clóvis Moura, também na área, fazendo o levantamento das comunidades quilombolas do Paraná. Que também não se sabia que tinha comunidades quilombolas no Paraná. Foi um espanto, aparecendo 12, 30, e aumentando e a gente se assustava com as condições que eles viviam, né? Então, o Instituto, grupo de trabalho, sempre da área da negritude. Sempre, sempre, sempre. Era um homem que defendia a questão preta. Ele militava na questão preta. Ele, como homem branco, ele era realmente o cara, o antirracista. Né? Porque fala hoje, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O Glauco era esse. Né? Eu vou me emocionar um pouco aqui, já estou um pouco emocionado de falar dele, porque é duro para a gente estar falando de uma pessoa que lutou tanto, né? Que produziu tanto, né? Ele só não falava como ele atuava, como ele produzia, né? E nos orientavam. Muitas pessoas, vocês que é a África Axé, ele editou por muitos anos, né? Contava histórias do povo preto, a história da escravidão, né? Tibagi é muito mais negra. Ele falava dos movimentos culturais das cidades, dos municípios, né? Do território onde habitava, né? Porque Tibagi está ali perto do rio Tibagi, onde começava a história da mineração no Paraná, né? Dos pretos e pretas que ali estavam. Né? Aqui tem, na verdade, o relatório do grupo de trabalho Clóvis Moura, né? Onde ele construiu um belíssimo de um trabalho, que isso é o legado dele. Ele partiu, mas ele nos deixou a sua memória. Falar do seu Glauco Souza Lobo mexe um pouco comigo, né? O seu Glauco foi um mestre. E como um mestre, ele ensinou com exemplos. Ensinou com exemplos. O seu Glauco foi um provocador. Muitas pessoas aqui da cidade descobriram a sua negritude depois de conversar com esse mestre. O senhor Glauco Souza Lobo foi uma das pessoas que me provocou, me instigou a conhecer mais da presença negra nessa cidade que supostamente não teria negra. Essa cidade que se diz a capital da cultura europeia. O meu primeiro contato com o senhor Glauco Souza Lobo foi num restaurante, né? E não poderia ser diferente. Foi justamente numa discussão aonde ele me provocou querendo ser mais negro do que eu. E foi interessante, porque naquele dia eu aprendi o significado de uma provocação. Essencialmente política. Era um animal político. Estava sempre envolvido, sabia da importância de políticas públicas eficientes para a nossa população. Eu pude acompanhar um pouco do trabalho dele no GT Clóvis Moura, um grupo de trabalho criado especialmente para fazer um levantamento básico das comunidades quilombolas do nosso estado. O
Seu Glauco teve uma visão de vanguarda, chamou um coletivo negro importante, de mestres, doutores, professores, e reuniu esse time em torno dele, como é na cultura negra, né, na cultura Ubuntu, onde diz que juntos nós somos mais fortes, e eu sou porque nós somos. Seu Glauco reuniu esse time e orquestrou esse estudo em busca dessa forte presença negra, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná. Foram aproximadamente 90 comunidades quilombolas que ele fez nesse levantamento básico, deixou registrado em livros e cobrou de nós. Tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a ser feito. Sempre no mesmo partido. Sempre. Muito decepcionado com os últimos acontecimentos. Ele ficava, que ele não saía muito mais agora no final da vida, então ele ficava só nos noticiários. E a política, ele ficava muito aborrecido e fazia comparações com a política no começo e com essa política de agora. Então, o deixava extremamente chateado, porque coisas que, meu Deus, nem é bom comentar, nem é bom comentar. E Glauco sempre foi um soldado do partido dele, sempre erguendo a bandeira do MDB, sempre. Ele tinha uma capacidade de mobilização muito grande e ele chegou a disputar a eleição, ajudou muita gente. Cito não só o pai, mas, por exemplo, o Enéas Faria, que depois chegou a ser senador da República. O Glauco ajudou muito as campanhas do Requião, seja para prefeito de Curitiba, seja para o governo do Estado. E, evidentemente, ele sempre teve uma participação expressiva no processo eleitoral, no processo de mobilização. E, claro, uma pessoa com perfil, participou de diferentes gestões, em diferentes governos, mas, regra geral, ligado à área da cultura. Então, Glauco se meteu em várias áreas e se saiu brilhantemente de todas. Por motivos óbvios, né? Ele já era da classe. Então, ele conseguia conversar com a classe e entender as necessidades da classe. Então, ele realmente foi um período importante de desenvolvimento para a cultura do município. Certamente, muito do que ele fez ainda está aí hoje para a gente observar. Glauco foi um espetacular diretor da Fundação Cultural de Curitiba. Glauco foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu tive muita sorte de tê-lo na minha vida, de tê-lo conhecido e de ter vivido 19 anos com ele. E aprendi muito com ele, muito. Não era só qualidades que ele tinha, tem defeitos também, que ele costumava falar, amigo meu, não tem defeito, só tem qualidade, mas que eu não concordava, não, seus amigos também têm defeitos, e você tem que apontá-los. E Glauco era assim, vamos lá para casa. Ah, mas eu estou com dificuldade, estou chegando agora, sei lá de onde, e não tenho onde ficar. Fica em casa. Vamos lá para casa, até no nosso motorhome teve gente que morou por quase um ano. Então, era assim, às vezes Glauco saía, vou fazer uma consulta, dali a pouco estava chegando, até o taxista estava entrando para tomar café na nossa casa. E às vezes saía, passava da hora, tarde, chegava tarde, tô chegando, tô esperando ele. Não, chegava com 3, 4 pessoas, vinho, tábua de frios e amanhecia aqui conversando, lareira acesa, o pessoal da música, do teatro, das artes em geral, aqui no chão da nossa sala, conversando, cantando, outros na cozinha, preparando alguma coisa para comer, uns belisquetes. Era assim, a casa, uma casa gostosa, uma casa animada, uma casa feliz. E ele era um homem realizado. Tanto que
A frase que está na lápide dele é: se eu morrer hoje, a vida não me deve nada. Essa frase é que definiu o Glauco. A saudade é muito grande. Os momentos de dificuldades a gente lembra mais, né? Agora é final de ano, momentos festivos. Então sempre fomos muito unidos, muito amorosos. Então pega bastante. Às vezes me pego chorando ainda. Sinto falta dele, as orientações dele, né? Ele sempre tinha alguma coisa para dizer, faça assim, faça assado, se acalma. E agora esse conhecimento, esse momento, esse porto seguro não tem mais. Minha mãe é maravilhosa, ela lhe dá todo esse subsídio, mas não é o meu pai. Não é como ele fazia, né? São pessoas distintas, perfis distintos. E eu e meu pai, eu conseguia entender bem ele. Ele me entendia muito bem, então ele sabia o que dizer. Nós tínhamos uma relação muito boa. Então, nesses momentos, nesses períodos, a saudade é enorme. É um homem que me ensinou a ter caráter, me ensinou a amar as pessoas, me ensinou, principalmente, que todos somos iguais, não há diferença, né? Ele é uma pessoa que me mostrou que temos que se preocupar com o próximo, que temos que nos preocupar com a nossa família, né? Porque é o nosso alicerce, né? E meu pai sempre foi uma pessoa muito feliz, muito para frente, me passou essa coisa boa, graças a Deus. Sempre foi meu companheiro, né? Glauco Souza Lobo é uma mistura de decisão, de paixão, de desejo, de coragem, de medo, de sensação. Glauco Souza Lobo é aquele homem que vai nos motivar eternamente. É um homem que não vai morrer nunca, porque tem filmes, tem livros, tem poemas, tem várias homenagens que serão, com certeza, prolongadas por muitos e muitos anos, porque o nome dele é muito forte. Então ele é essa figura que vai continuar incentivando o povo negro, o povo preto, a lutar, homens e mulheres a se empoderar de direitos, ir para frente, fazer a luta da igualdade. O Glauco nunca fez uma fala de homens e mulheres brancas, ele sempre fez uma fala de igualdade, de reconhecer o negro, o índio, o branco, fazer com que as pessoas se respeitem e respeitem o direito de ir e vir de um e do outro. Tem um local para fazer a sede do instituto. Então ele vivia pedindo para eu jogar na loteria, pediu para eu fazer inscrição num jogo aí na TV de perguntas e respostas, que ele respondia tudo aqui. Ele, olha, eu preciso ainda, é o meu último voo. Eu tenho que conseguir montar uma sede para o instituto. E a gente pode até morar na sede. Então, isso ele sentia falta, assim, que ele não tinha conseguido. Mas brevemente teremos a sede do Instituto, brevemente. O Glauco era um homem do Ogum, né? Iniciado para o Ogum, né? Ogã, né? De Axé. Então, Ogã é chefe, é escolhido para brigar, para lutar, para preservar e cuidar do território do seu povo. Né? É ele que guarda, que protege, que mantém, né, que ajuda a evolução, a construção, a manutenção. É isso que é o Ogã. Então ele veio realmente com esse Odu, com esse destino. Ele cumpriu perfeitamente com esse papel até os últimos minutos da vida dele. Eu digo que o Glauco é aquele que nasce brigando e morre brigando por tudo aquilo que ele acreditou em vida, né? Então, fizemos o jogo, o oráculo, abrimos o jogo de búzios, jogamos para saber o que ele precisava, o que a ancestralidade dele precisava para que ele pudesse seguir de volta para casa, para o Orum, para o infinito, de forma positiva. O que o universo nos poderia proporcionar a respeito de uma boa passagem, de uma boa ida para ele. E o jogo foi perfeito. Foi uma caída chamada Aláfia, 16 búzios abertos. Todos os orixás agradeceram pelo papel dele aqui no Aie, por tudo que ele fez aqui nesse plano espiritual e que realmente já estava na hora de ele voltar para casa. Então, ele não deixou nada para trás. Nossa, eu aprendi muito com o Glauco. Eu fiz escola com ele, viu? Tive muita sorte. O Glauco me ensinou
de uma situação ruim, sempre tirar alguma coisa de positivo. Sempre. Pegando aqui a época que eu fiquei muito doente, a maioria do pessoal achava que não tinha jeito mesmo, né? Os médicos já tinham liberado visita, tudo, não tinha jeito. Ele era o único que acreditava que eu ia acordar do coma. E quando todo mundo desistiu, só ele acreditou. E ele disse, eu tinha certeza da tua força, eu sabia que você ia levantar daquela cama. E exemplos dele também. Às vezes, puxa vida, Glauco, você perdeu. Não, eu não perdi. Eu ganhei. Veja lá na frente, veja. E no poder de convencimento. E ainda, puxa, lá no fim, você concordava com ele. Ele te abria a mente, sabe? Te mostrava lá na frente. Muito, muito à frente. Ele era um homem à frente do tempo dele. E a convivência também, que ele sempre falava. Eu tenho 16 filhos, que eram os 10 dele e os 6 meus. Sempre. E então ele não falava tua família, a minha família, o teu ganho, o meu ganho, não, era tudo nosso. E sempre agregando, ele era muito agregador. Conhecia uma pessoa de uma área, outra de outra, ou vamos lá em casa tomar um café, aproximava as pessoas. Dali saía um projeto, dali, no mínimo, uma amizade para a vida toda, sabe? Então, ele era ele foi um homem que tinha uma visão à frente do tempo, conseguia conviver com qualquer tipo de pessoa. Todo mundo tinha o seu valor, todo mundo. Era o mesmo olhar para todas as pessoas. E tanto que no velório o velório do Glauco foi um evento. Todos queriam falar, de todas as áreas. Todos gratos, um agradecimento, eu recebo até hoje. Agradecimentos, homenagem como esta de hoje. E quando se falar em negritude no Paraná, vai se lembrar do Glauco. Quando se falar de carnaval, vai se lembrar do Glauco. Na área das TVs, na comunicação, vai se falar do Glauco. E outras, e outras, e outras. Então, eu acredito que o universo conspirou para que a gente se aproximasse e que vivêssemos muito, 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 muito felizes. Eu posso dizer que eu vivi um conto de fadas na companhia dele. Fui muito feliz. E ainda antes dele entrar em coma, ele disse que chamou a enfermeira do paliativo e disse que não queria ir para a hemodiálise, não queria ser entubado, ele queria ir em paz. E foi feita a vontade dele. E me disse que queria muito que eu fosse feliz, como ele foi comigo. Então, aí já é a essência dele. Aí isso era Glauco Souza Lobo. Eu digo que eu choro pelo Glauco, né? Quando eu tomo uma cerveja, quando eu estou no meio de um samba, quando eu estou entre amigos, a gente começa a falar, né? Vem essa emoção e mas não é uma emoção mais de tristeza ou de dor. É uma emoção de saudade. A gente chora pela saudade, a gente chora por essa saudade, pela fala, por sempre ter um argumento para tudo, né? Então, eu digo que as pessoas continuem a chorar, mas que esse choro não seja um choro de lágrima, de tristeza, mas sim um choro de saudade, porque a saudade não vai fechar.
As pessoas que são importantes, como uma estrela cadente, que era o Glauco, ele não vai fechar essa lacuna dentro de nós. Em cada música que a gente ouvir, em cada momento, em cada bar que a gente chegar, em cada reunião calorosa que a gente estiver vivendo, a gente vai sentir o Glauco e essa emoção vai voltar. Bom, como que ele gostaria de ser lembrado? Eu acho que um grande ativista, um humanista, né? Porque, na verdade, o Glauco, antes de tudo, ele foi um grande humanista. É isso. E precisa ser lembrado, precisa ser celebrado. Não só pelo movimento negro, né? Pela sociedade, pelas instituições culturais, pela Secretaria de Estado da Cultura, pela Fundação Cultural de Curitiba, onde ele foi gestor na Secretaria de Estado da Cultura também, pelo movimento negro, pelo governo, pela Fundação Palmares, por que não? Porque é um branco defendendo o povo negro, né? Porque o branco tem uma certa dúvida sobre isso, mas por falta de conhecimento. O Glauco isso não faltava, porque o Glauco tinha conhecimento, muito conhecimento, uma cultura preta extraordinária, né? Ele inspirava muitos de nós que estamos aí, né, hoje no movimento negro. Então, eu penso que o Glauco gostaria de ser lembrado, ser homenageado como um grande humanista. Humanista é humanista. E pronto. Seu Glauco sonhava, seu Glauco enxergava atrás da montanha. Um visionário. A mensagem que eu queria deixar é que o trabalho dele não fosse esquecido. Por essas iniciativas que aqui estão sendo feitas, que continuassem, né? Porque tem um valor imenso dentro da área cultural da nossa cidade, do nosso estado, e isso merece ser lembrado, precisa ser lembrado para ser continuado por outros que virão, né? Que sirva de inspiração tudo que ele fez até agora para que outros continuem fazendo. E fico feliz que contem a história dele, porque a gente idealiza muito as pessoas. Parece que depois de muito tempo que se valoriza o trabalho e a iniciativa de muitas pessoas, principalmente aquelas que são controversas, que quebram aquele sentimento de acomodação. E o Glauco provocava isso. E não surgem pessoas como ele com regularidade. Então, é uma pessoa que marcou, provocou, e a provocação no bom sentido. E falta hoje pessoas que tenham essa capacidade sem ser ofensivos, principalmente nesse momento de radicalização, um momento até odioso. E o Glauco era polêmico, mas agregava. Era polêmico e apontava caminhos e ajudava a construir os caminhos. Glauco era um apaixonado pelos filhos e pelas filhas. Glauco era apaixonado pelas companheiras que ele teve e as companheiras por ele. Glauco era um homem apaixonante. Eu gostaria de dizer que as filhas, que a Dudu, que ficou com ele até o final, que tenham no seu coração a memória mais bonita, mais doce e mais simples que se pode ter de um homem tão excepcional quanto o Glauco. Porque o Glauco era isso, ele ia da simplicidade ao maior momento que se podia ter de uma pessoa. Esse era Glauco. Então, realmente, eu gostaria de dizer para as meninas que foram minhas amigas, que são minhas amigas, para Dudu, Glauco está aqui no meu coração, sempre vai estar. Então eu dou graças a Deus e agradeço muito ao meu pai por ter sido esse pai maravilhoso, esse pai que me amou muito, sabe, que me ensinou a ser um sujeito homem, a ser um trabalhador, a ser um pai de família, sabe, a uma pessoa que enfrenta a vida, enfrenta os problemas com sabedoria, com discernimento, né? Então, pô, eu sou suspeito de falar qualquer coisa. A única coisa que eu tenho que falar é que eu não posso escutar é: pai, eu te amo sempre. Sempre vou te amar, pai. Obrigado. Eu quero deixar uma mensagem dizendo que eu fui muito, muito, muito feliz. Eu fui presenteado com a presença de Glauco Souza Lobo. Aumentou, evoluiu meu espírito enquanto pessoa. Hoje eu sou um ser humano melhor. Eu era uma pessoa antes do Glauco Souza Lobo e hoje eu sou uma outra pessoa depois do Glauco Souza Lobo. Gratidão.
Nossa, a saudade é imensa, imensa, imensa. Um cheiro, uma comida, uma música, uma flor, as fotos, os lugares. Nós viajamos muito, muito, muito. A saudade da nossa parceria. Quando a gente comprou o motorhome, eu fui aprender a dirigir, fui fazer a minha carteira de habilitação com 51 anos para a gente dirigir, que ele não conseguia mais. Então, nossos planos, né? Então, a saudade é imensa, é eterna, a saudade é eterna. Mas a gente vai naquele processo de transformar a tristeza em saudade, né? Com os bons exemplos, porque ele deve estar aqui. Ele, de vez em quando, ele aparece por aqui, ele vem dar uns pitacos, como agora, há mais de 2 anos e meio que ele se foi e está fazendo barulho por aqui ainda. Estamos aqui, ó, falando dele. Então, o Glauco foi um presente na minha vida e na vida dos meus filhos, netos, da minha família em geral também. Foi um presente. Ogunja, Oroade,